Do outro lado, um ídolo encontrado. Depois de 1 ano e 4 meses, Cássio veio para a Arena como adversário. O Cássio é o ídolo do Corinthians, é o maior goleiro que a gente já teve. Ele merece uma estátua lá no busto do Parque São Jorge. Lá no Parque São Jorge, um busto lá. Mas acho que um gol ele vai levar hoje. Pode tomar um gol. Na cerimônia de entrada no gramado, o Corinthians demorou para aparecer e literalmente bateu cabeça logo no primeiro minuto. Charles acertou Gustavo Henrique. O líder chegava com o artilheiro. Caio Jorge fez Hugo Souza trabalhar e furou cara a cara. Memphis respondeu na sequência da falta. A Raposa era perigosa. Kaique entortou Charles e cruzou para Christian desperdiçar. O Timão voltou ligado. Thales Magno assustou Cássio. Matheus Pereira também experimentou de fora. O 10 corintiano teve a chance de um lado. E o 10 cabuloso quase abriu o placar do outro de falta. No fim, o alvinegro foi pra cima. Memphis por pouco não fez um golaço. E Gustavo Henrique só não marcou o gol da vitória porque Vidjalba salvou. Fim de jogo, 0-0. Tudo igual no placar e na fase das equipes. Enquanto o líder Cruzeiro segue sem perder há 3 meses, agora com 16 jogos de invencibilidade, o Corinthians não vence em casa desde maio e mantém o jejum contra equipes do G9 desse Brasileirão. 8 partidas, nenhuma vitória. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições. E me foi assegurado que isso aconteceria. Com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo. Eu tô vendo aqui, peraí, talvez eu esteja enganado, peraí. Cruzeiro líder com 34, Corinthians 11º com 20. Ei! Eu estou louco! Eu fico louco! Boa tarde. Boa tarde, HG, tudo bem? Boa tarde pra você. 0-0. O André tá falando aqui, ó. Sim. Ótimo resultado pro Cruzeiro. Ótimo não, né, André? Tá de brincadeira comigo. Não foi ótimo. Resultado... Mas não dá pra lamentar, né, Valzinho? Zero. Zero lamentação. 0-0. Acho que o Jardim... As equipes Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, eu acho. Criou situações. O Caio Jorge acabou furando ali uma bola. O Christian não conseguiu chegar em outra. No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu estar mais presente no campo do Corinthians, mas muitos gestos técnicos, né? O Romero até falou disso na zona mista. O Cruzeiro ontem tecnicamente errou muitos passes, principalmente no campo de ataque, né? Controlou o Corinthians, que no finalzinho do jogo, é verdade, o Memphis Depay fez o Cássio trabalhar e outro, o Vidjalba, acaba marcando um gol, né? Tirando em cima da linha. É importante dizer, né? O Cruzeiro criou situações no primeiro tempo para vencer. Eu acho que, e o Jardim falou um pouco disso, são 4 jogos em 10 dias, né? Cruzeiro de 13 de julho até ontem, 23 de julho, jogou 4 vezes, disputou 12 pontos, somou 10. Eu acho que tá excelente o aproveitamento do Cruzeiro nesses 4 jogos, voltando após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O meio campo ontem com Lucas Romero e Lucas Silva, eu não vou dizer que jogou mal, porque para mim uma equipe quando joga mal é quando ela é desorganizada. O Cruzeiro para mim não foi desorganizado. É quando uma equipe não é competitiva. Para mim o Cruzeiro foi competitivo. É quando uma equipe não busca a vitória. O Cruzeiro buscou, só que esbarrou também no adversário. O Dorival, na coletiva do Corinthians, a primeira coisa que ele reivindica para si é o fato de ter conseguido parar uma equipe que vinha marcando uma média de praticamente 2 gols por partida. Então diz muito a respeito do momento do Cruzeiro. A Neoquímica Arena sempre será um lugar difícil para qualquer equipe que vá lá enfrentar o Corinthians, independentemente da situação que o Corinthians se encontra. Então é um empate, o Cruzeiro segue com uma invencibilidade muito grande no Campeonato Brasileiro, são 11 jogos, agora com 3 vitórias, 3 empates, e 8 vitórias. Só para dizer, o Cruzeiro chegou ao 9º jogo no Campeonato Brasileiro dos 16 jogos que ele fez sem levar gols. Ou seja, em mais de 50% dos jogos, a equipe não leva gols
não vai vencer todos os jogos. Se alguém colocou isso na cabeça, é bom voltar para a realidade. E um ponto que lá na frente pode fazer diferença. Acho que o importante é a equipe voltar agora para o final de semana. Vai enfrentar um Ceará que está machucado porque perdeu para esse próprio Corinthians em casa, perdeu ontem para o Mirassol, e o Cruzeiro, hoje que já conta com mais de 30 mil torcedores para o jogo de domingo. A gente deve ter um Mineirão com um público superior ao público do último domingo contra o Juventude. Absolutamente normal dentro do Campeonato Brasileiro e dentro do objetivo do Cruzeiro, traçado pelo Jardim e dito por toda a diretoria. O Cruzeiro, com empate, abriu 7 pontos para o quarto colocado, o Red Bull Bragantino. Ou seja, já estamos na Libertadores. Deixa eu dizer uma coisa, Eltinho. Quando o treinador vai fazer na pré-eleição, vai apontar os próximos jogos para os jogadores, eu tenho certeza que o Jardim não colocou 3 pontos contra o Corinthians. Aí ele vai lá, rapaziada, Juventude, Atitude, 3 pontos. Corinthians, 1 ponto. Isso. Ceará, volta de jogo em casa, 3 pontos. Né? Então nós estamos falando aí de, só chutando de 9 pontos, ele meteu 7 pontinhos, o que é um número muito bom. Tá de acordo? Tô de acordo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, HG. Todo treinador tem essa dinâmica de colocar adversários, coloca no verde, que é a vitória, no amarelo, que é empate, e no vermelho, que é a derrota. Até o jogo contra o Fluminense, provavelmente isso, trabalho interno, o Cruzeiro, no seu planejamento, pode ter colocado o amarelinho ou o vermelhinho. Foi lá e virou verde. Foi lá, conseguiu pontos lá no Maracanã contra o Fluminense. Então é um campeonato longo. Eu falei hoje na rádio e continuo falando aqui, eu acho que o ponto conquistado lá na Arena Corinthians vai ser valorizado lá na frente. Hoje pode ter muito torcedor do Cruzeiro falando assim, não, poderia ter ganho. Poderia ter ganho mesmo. Eu acho que a estratégia do Cruzeiro, ela demonstra logo nos primeiros minutos, principalmente nos 15 minutos, apesar do Cruzeiro ter sido melhor o primeiro tempo inteiro, né, controlou o jogo de forma bem tranquila perante o Corinthians lá na Arena, mas os primeiros 15 minutos já era possível ver um Cruzeiro semelhante ao que a gente tem visto do Cruzeiro jogando fora de casa. E o Cruzeiro teve oportunidades para fazer 1-0 e o resultado não veio. E aí, ao final do jogo, o único recorte que você pega assim, pô, o Corinthians agora está pressionando a equipe do Cruzeiro. E é natural. Ou você imaginou em algum momento que o Cruzeiro iria até a Arena do Corinthians e não passaria momento nenhum de aperto. O aperto existiu, principalmente ali nos últimos minutos. E aí vem um ponto importante. Vi um Cruzeiro um pouco mais cansado e é natural. O Valor acabou de falar, a sequência de jogos que a equipe do Cruzeiro está tendo, e vários times no futebol brasileiro vão ter essa sequência. Mas quando você está jogando em casa, no seu domínio e pressionado, o Corinthians está pressionado, o Dorival está pressionado. Então a normalidade é um time pressionar, principalmente na última etapa do jogo, na última parte do jogo, os últimos 15 minutos. E isso aconteceu e é natural. Então o ponto tem que ser comemorado. Só abrindo mais um parêntese, ontem eu estava conversando com o Valor a respeito de arbitragem. Quem que seria o árbitro? E esse árbitro que apitou o jogo ontem, ele é um árbitro que normalmente é um árbitro da nova geração, ele deixa correr. É o árbitro que deixa correr. Ontem, na partida de ontem, teve 36 faltas. Eu achei muito. Teve 6 cartões amarelos. Eu também achei muito. Então, eu acho que a arbitragem brasileira, ela tem que entrar num consenso de controle para a partida. Saber o que é para deixar rolar e o saber o quando pegar e colocar um cartãozinho com uma cor diferente. Que ontem eu acho que até poderia acontecer durante o jogo, mas não estou chorando nada não, viu gente? Estou só levantando essa questão sobre a arbitragem, a quantidade de faltas. Foram 19 faltas do Corinthians, 17 faltas do Cruzeiro. Eu acho que os dois times, né, tiveram a caixa de ferramenta aberta. Bateram um pouco mais e os outros de forma mais leve. A questão é que eu entendo que, e eu até falei isso na rádio hoje, né? Aliás, meus convidados aí, viu, para o Band News na área, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Rádio Band News 89.5, também aqui no YouTube. Então você que tem o hábito, que gosta também, tá difícil hoje, parece que eu tô meio loucão, cara. Aí, ó, aí que beleza. Se você gosta de ouvir um ótimo programa de rádio, 89.5, uma resenha,
uma resenha. Não tem boletim. Bom dia, Everton Guimarães. Bom dia aos amigos ligados no Band News da área. O Cruzeiro treinou na manhã desta segunda-feira, desde as 9 da manhã. E aí um jogador fulano de tal sentiu, eu não sei o quê, o Cruzeiro que volta a campo na quinta-feira contra o Chelsea. Para, cara, isso é agenda. Todo mundo sabe disso. Isso não usa mais. Isso aqui é resenha. Ei, é resenha. Se a gente quiser falar de futebol, a gente fala. Se a gente quiser falar de música, a gente fala. Se a gente quiser falar da vida, a gente fala. Se quiser falar bobagem, a gente fala. E os palavrãozinhos saem de vez em quando. Mas é tudo com boa intenção. Eu tenho um orgulho danado. Só tá faltando o irônico do Galante aqui no cantinho, aqui, ó. Mas ele ainda não cabe no estúdio. Tem que emagrecer um pouco mais. O que você quer falar, irmão? Não, eu tô me observando aqui nessa Por que foto. você tá bonito? Não, bonito e feliz, mas o dia dessa foto... Eu tava voltando de Porto Seguro depois de 10 dias lá. Tem como ser triste e ser feio depois de voltar disso? Não tem como não. Não tem, né, irmão? Tem como não. Nossa Senhora. Aí sendo líder do campeonato. Mais ou menos a mesma coisa. O sorriso é fácil na boca do rico. Olha aqui, é o que tá mais sorrindo. E esse menino aqui? Bobo Alegre. Bobo Alegre. Aqui, redneck. Entendeu? A verdade é essa. Então é o seguinte, 11 da manhã ao meio-dia, na Band News. O programa é ótimo. É o ótimo mesmo do rádio. Então pode curtir lá que vocês vão gostar. Eu quero ouvir o Guilherme daqui a pouco, que está olhando para mim, ele louco para falar do Cruzeiro, que inclusive já está na Libertadores, na pior das hipóteses, mas que será campeão brasileiro. Aliás, o Flamengo, deixa um cadinho para os outros também. O campeonato acabou? Ontem? O campeonato acabou? Não, é uma pergunta, não estou sendo irônico. Tá aprendendo com o Galante, Você irmão. fez uma afirmação, eu estou te perguntando se o campeonato acabou ontem. Não, mas eu adivinho as coisas. Então... Divino sabe, divino vê. Divino sabe, divino vê. Então é o seguinte, daqui a pouco quero ouvir o Guilherme, ouvir o Galante também, que tá doido para falar. Solução do povo. Guilherme, tropecinho ou um ponto importante? Por que eu tô te perguntando isso? Vamos lá. Ontem, na minha modesta opinião, falei com os caras. Eu acompanho o Corinthians mais de perto por razões óbvias. A gente fala de Corinthians todo dia no Jogo Aberto. Para mim, foi a melhor atuação do Corinthians do Dorival. Eu até comecei a imaginar que defensivamente tinha sido a melhor. Só defensivamente. Mas não, embora tenha empatado, empatou com o líder, quase ganhou no finalzinho naquela pressãozinha, mas para mim foi a melhor, a mais consistente partida do time do Dorival. Então, por essas e outras, e por ter sido da casa dos caras, você acha que foi um ponto importante conquistado? Boa tarde, HG. Boa tarde a quem nos acompanha. Acho que sim, foi um ponto importante, né? Enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena nunca é fácil, mas foi um Corinthians completamente diferente daquele que a gente viu no sábado, né? Um Corinthians entregue diante do São Paulo e ontem um Corinthians competindo muito diante do Cruzeiro, é o que o Valu falou ontem aqui. Agora vira uma caça ao líder, né? Todo mundo quer derrubar o líder. Então acho que foi um ponto importante, mas talvez tenha ficado aquele sentimento um pouco amargo, porque Palmeiras e Flamengo venceram, né, HG? E venceram jogos complicados. O Flamengo de virada lá em Bragança e também o Palmeiras no Maracanã, inclusive com uma falha gigante do Fábio, né? HG, mas sobre o jogo de ontem nós precisamos falar do Fabrício Bruno, né? Que tá jogando, demais, né? Um absurdo. E ele disse ontem que estava gripado. Imagina se não estivesse, né? O zagueiro mais rápido do mundo. Ô Gui, eu também coloco aí, você destacou o Fabrício Bruno, o Vidalba, velho. O Vidalba tá jogando Salvou bola o gol do Corinthians. caramba, além de salvar aquele lance ali em cima da... Mas está jogando muita bola, muita bola. Cara, eu fico pensando assim, a gente voltando um pouco no tempo, né? Teve um grande amigo que pegou e quando o Cruzeiro buscou o Vidalba, ele já pegou e logo falou assim, ó, zagueiro de 1,76 m. Quem foi que disse isso? É um amigo, ele não tá aqui, então eu não vou. Não tem problema. Conta pra mim que eu falo. Thiago Fernandes. Everton, mas assim, eu acho que foi um momento, foi um descuido na carreira do Thiago, que ele não fala bobagem hora nenhuma. Então assim, foi só um descuido. Não, mas eu sei por que ele falou isso. Foi Posso defender? Você não vai dar conta. Porque era lateral esquerdo. Não era zagueiro. Eu só queria dizer assim, eu vejo diferente dos amigos quando falam com relação à pressão do Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro sofreu pressão no Maracanã contra o Fluminense. Ali, de fato, foi uma pressão. O Corinthians, quando ele chega com o Memphis Depay, que tem aquele chute que o Cássio faz uma grande defesa e na sequência da defesa é o escanteio que o Vidal... O Corinthians jogou o tempo inteiro se defendendo e tá tudo certo, tá? E foi num momento de transição. Aí as transições, ele acertou, ele encaixou. Foi a única transição até no jogo que o Corinthians encaixou. Porque as outras todas
o Fabrício Bruno, com o Kaique, com o Vidalba, os caras conseguiram contornar. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, de fato, foi uma grande oportunidade, mas eu acho que pressão do Corinthians, com sinceridade, nem isso eu vi acontecer no jogo ontem. Ô, Valu, boa tarde a todos aí. Eu também não gosto muito de expor as pessoas, não. Mas eu vou só expor uma conversa ontem, antes aqui do programa, com meu amigo André Salles, que achou que ia ser fácil, o Cruzeiro ia fazer uma goleada, e eu falei. E coloquei aqui meu placar ontem. Qual foi? Vocês não lembram? 0x0. Ah, é verdade, você cravou, Porque cara. eu entendo a situação. Eu entendo, é bom demais. Eu entendo futebol. Eu entendo futebol. Tudo. Eu entendo como é que é jogar lá em Itaquera com a pressão. Jogou não muito, né, Breno? Jogou muito. Não acho que é a pressão do Cruzeiro ter recebido do Corinthians, não. É a que os jogadores do Corinthians receberam da torcida pra jogar, sabe? De fazer um bom resultado contra o time a ser batido. O Cruzeiro é o time a ser batido. Então, assim, eles vão ter que dar algo mais para entrar em campo para ganhar do Cruzeiro hoje. Quem quiser ganhar do Cruzeiro tem que jogar mais do que está acostumado, porque o Cruzeiro tá acertadinho. Jogar contra o Corinthians fora de casa e empatar não é demérito, não é perder um ponto. Eu enxergo como ganhou um ponto, é um bom resultado, sim. Né? O torcedor do Cruzeiro acha que vai ganhar todos os jogos, me desculpa, mas o campeonato é muito longo. Os jogadores do Cruzeiro não vão ter sempre uma regularidade de fazer grandes jogos. Vai ter um jogo que o Caio Jorge não vai estar numa noite iluminada. Ontem ele errou um gol, né, Valu, que não costuma. Ele furou, né? Cara que tá então, assim, de tudo vai acontecer, lugar. gente, é futebol. Como ontem o Guilherme lembrou bem, o Fabrício Bruno jogou gripado e jogou pra caramba, mas ele podia ter feito uma partida ruim. Isso é futebol. Acontecem, né? Mas ontem era o Corinthians, gente, em casa, pressionado. Se perde, o Dorival podia cair, né? Você vê o respeito do Dorival quando ele fala na coletiva do Cruzeiro, porque o time ia ser batido. Então eu acho que é um resultado comum, normal, não muda nada na vida do Cruzeiro. Pelo contrário, ganhou um ponto pra mim fora de casa. Tem que se enxergar dessa maneira. O Thiago Fernandes só mandou uma mensagem pra mim aqui, pediu pra eu registrar. O seguinte, HG, estou aqui ainda em viagem assistindo vocês numa conexão que estou fazendo. Só uma coisa me desagrada. Não gosto de ver o Fabrício Bruno sorrindo quando ganha um embate com algum atacante. Parece que ele ironiza a disputa pela bola. Thiago Fernandes, cara, um papo cabeça. Ele ficar rindo quando ganha o Thiago tá incomodado. E teve Isso uma é o Thiago discussão, mesmo, né? mandou, tem certeza? Isso é uma viagem, não? Viajou aí, não viajou não? Ué, Tá viajando, tá viajando, né? Então tá Ele explicado. tá fazendo conexão, tá vindo da Lua. Tá viajando. Tá explicado. Tá viajando, né? não. Tá viajando, então tá Tá explicado. viajando total. Sorriso não, ontem ele brigou, foi com o Breno Bidon, né? Ali É que o na Breno lateral. Bidon, a bola sai pela lateral, Isso, chega aí o junto Breno dele. Bidon, a bola já tá lá na lateral, ele chega, né, dando aquela... Tem sorriso. aqui é a cutuca. Pô, não pode, né, cara? Assim, você até pode, mas achar que o cara vai ficar quieto, a bola já foi muito pela lateral. O camarada, vou fingir aqui que não dá pra frear. Dá aquela trombada. Sabe uma coisa que O me Valor, e o chama? nosso Mirassol, hein? E o nosso Mirassol, o hein? fraco Mirassol. O fraco Mirassol, né, Valor? Quantos pontos o Mirassol chegou no 24 primeiro... pontos, Cara, 24 independente pontos. do que acontecer com o Tem Mirassol, 14 jogos. independente do que acontecer com o Mirassol no segundo turno. Tá aí, porque tá cheio, né? Eu não quero ter razão, não sei o quê. O primeiro turno do Mirassol, meu amigo, as ruas de Mirassol jamais irão esquecer. Exatamente. Peraí, teve um amigo nosso também. Não, aqui é o seguinte, Mas o Cruzeiro, é porque o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro ganhou do Mirassol e teve gente aqui. O Cruzeiro ganhou do Mirassol. Que E aí, mais? não fez, na minha opinião, então foi um grande jogo e tal. Mirassol vai lutar pra cair! Não. O que o Mirassol ia lutar pra cair, todo mundo achava que ia. Certo. Tá? É que agora o oportunismo abraça os amigos. Estão né? aprendendo Só escola, que esses irmão. mesmos caras que estão jogando na cara do sentadinho aqui HG, aprendendo. essa história do Mirassol, pediram e queriam enxotar do clube o Cássio, o Vidalba, o Fagner, o Lucas Silva. Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? O Lucas Olha que ele- Silva. eu posso te ajudar? E outra coisa, esse mesmo sujeito que tá ali, foi quem falou, brigou comigo aqui. Guilherme, brigou comigo aqui dizendo que o Vidalba era lateral esquerdo. Lateral esquerdo, não é zagueiro. Mas eu posso te ajudar? Por favor. Você tá falando que a questão do Mirassol caiu ou não. Posso te ajudar? Pode. Acabaram de usar uma frase aqui quando você falou que o Cruzeiro estava na Libertadores. Falaram assim, mas o campeonato já acabou?
O campeonato já acabou? Mas, O campeonato já mas acabou? o Valor já falou sobre isso aí. Ele acabou de falar. Eu acho que Acabou de falar. Não, então, pra falar que o Mirassol não vou acabou, repetir pra você, já tá você que não fazendo uma prestou campanha atenção. espetacular. Pois é, mas 24 pontos rebaixa. Pra você Se que ele parar nos 24 pontos, acabou o campeonato, rebaixa. né? Não, mas o campeonato acabou. Você tá um pouco Não sei, desorientado. não Você sei, tá um pouco não sei. desorientado. Eu vou Acabou. repetir O pra campeonato você. acabou, Então. acabou. Eu falei que independente do que acontecer. Eu vou repetir. Independente de acontecer, não, irmão. Se cair, a sua tese cai junto com o time. Não, eu falei que se ele cair, sua tese vai junto com ele. Você tá gritando, eu já sei do que se trata essa técnica. Independente do que acontecer no campeonato do Mirassol, é um primeiro turno que as ruas de Mirassol jamais vão esquecer. Tio, aqui, eu falei. segundo ele, o Mirassol é o grande campeão do primeiro turno. Da Não, metade não é do isso que eu primeiro falei. turno. Mas é a É o sensação. grande campeão da metade do primeiro Mas é a turno. sensação. Ou seja, você lembra até a metade do primeiro turno do Atlético ano passado? O que tem muita gente que lembra? fala que o que vale é o final, né? É como chega, não como começa. Que é a Tem frase história. célebre do grande Argel Fux. Né? Que grande. diz que não importa Grande como é que começa, Argel. O sábio da bola, né? O sábio da Mas não bola. foi ele que falou isso, não. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Afinal de contas, não foram esses mesmos caras que queriam enxotar esses jogadores? do Cruzeiro? Enxotar, não. Enxotar. Pediram pra sair, que não, esse aí, esse Evelino, futebol dá voltas, e futebol dá tal. Agora tá aí, tudo mas- pimpão, lembrando, só lembra essa do Mirassol. O É só importante, essa. o importante é ter humildade e a gente admitir os erros. É isso aí. O futebol acontece isso, ele prega peça em todo mundo. Mas não vi ninguém pedindo desculpa. A única coisa que não muda, muda tudo. A única coisa que não muda é a posição do Alisson no time do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, a gente fala de mudança com todo mundo. O Alisson continua lá sem ter uma mudança. Estou falando isso só para levantar que o Léo Jardim está conseguindo fazer milagres no Cruzeiro. Mas o Alisson é o único Milagre jogador por quê? O elenco é tão ruim assim? Não. Estou falando que ele consegue fazer milagres com todo mundo. Utilizar E o todos os Alisson ele não jogadores. consegue. Todos os jogadores. Isso é uma coisa que ainda me incomoda, porque eu acho que ele é um baita jogador. O que acontece? Ainda não Você foi quer ver ele no recuperado. Atlético? Você tá com vergonha de falar, né? Não quero ver. Cabe, porque, cara, cabe. Não, Cabe. não, caberia o Wallace, aquele Wallace lá de trás. Não, ele pode O se do tornar Grêmio, no Atlético. o do Grêmio. Não. Ele pode, lógico, Não, pode. sabe por quê? Lógico. Não, porque se o Léo Jardim não consegue, nós não conseguimos. Peraí. Então a história do Wallace é essa? Eu Daqui acho pra que frente é. Eu acho que pode ser. Que isso, Breno? Quantos jogadores... Eu vou dar um exemplo. Samuel Xavier. O Samuel Xavier, quando ele sai do Atlético, muito torcedor pegou e falou assim, onde que o Atlético vai arrumar um bagre desse? Ele tá na história do Fluminense. Tudo bem, ele mas tá deixa eu na te falar. história. Então, mas o Wallace... aonde ele estava no Atlético, o momento que ele estava no Atlético, não era propício para ele. Hoje ele está num momento do Cruzeiro que tem um cara lá que está recuperando todo mundo. Mas às e o vezes time não é tá pra voando. ser, Breno. Às vezes não é pra ser. Ele pode ir pro Grêmio e arrebentar Ô, no Guilherme, você abriria mão hoje do Wallace e do Lautaro? Não, Abriria mão? Não. Não? Não. Aproveitaria os dois? É preciso você ter um elenco e o grupo tá fechado. Mas você vai HG. buscar outros. Mas- Eu abriria. Mas vai buscar? Lógico que vai, Vai, pô. o Cruzeiro tem vai buscar dinheiro, 3 ué. jogadores, O Cruzeiro pô. tem dinheiro. O Cruzeiro vai buscar 3 jogadores. Inclusive Isso é um fato. volante? Aqui, ó. O Pedro falou aqui com a gente. O Pedro Júnior, O HG. o Pedro Júnior, Gui, falou Sim, aqui com a gente sim. que o Cruzeiro está na frente, nas frentes É para Pedro buscar. Júnior, cacete. Pedro Tem R Júnior. no final. Eu falei Júnior. Júnior. Eu falei Júnior. Aí. Eu falei Júnior na primeira vez também, tá, gente? Vamos lá, que tá buscando 2 atacantes e um zagueiro. Mas, se as situações tem a saída do Wallace e tem a saída do Lautaro, o Cruzeiro vai se prontificar você a acha buscar que tem, outros então nomes. você acha que tem que botar pra venda? Se hoje surgisse uma oportunidade de mercado para os dois saírem, eu liberaria. Você, Valuzeiro? Caso aconteça, não vai ter essa de empréstimo. Pedro Júnior falou aí, sentado onde o Elton Lautaro só está. venda. É Lautaro, é venda, é qualquer... Ele não citou o Wallace, mas se tiver alguma proposta pelo Wallace que seja de compra, o Cruzeiro pode estudar. Não vai ter essa de, emprestar o jogador, aí empresta de graça. O Cruzeiro não quer isso, não quer. Entende que acaba sendo não interessante para o clube e tá tudo certo. O que é André que você falou? Wallace. Então, porque o André está dizendo aqui que as boas... Pera aí, o que é André? O André está dizendo aqui no meu ponto, André Salles, nosso editor-chefe, que diante das ótimas relações Calma, Redneck. Das ótimas relações do Pedro Lourenço e do Rubens Menin, que eles poderiam fazer uma tretinha. Calma que eu tô falando. Não cutuca a gente não, André. Não cutuca a gente não, Não André. faz o menor sentido. Já sei o que É você o vai André falar. que tá falando, Tá, então. mas não Fala faz no o menor microfone, sentido. André.
Cadê você, André? Ele fez 7 jogos, o Wallace fez 7 jogos. Tá O Wallace fez 7 o que jogos. impede, ele deu a ideia, mas o que Não, impede... não é o que impede, não é só isso, não. Não é só isso que impede, Qual não. que impede? Quem mais? Vou falar aqui, não. Eu tô te falando Melhor sério, não falar, né? se o Wallace não tivesse completado 7 jogos, ele serviria ao Atlético. Não, mas muitos. Serviria ao Atlético. Chega, a última vez que eu falei isso, deu Deu ruim. Chega, farda e joga.